Olá, vamos iniciar agora a terceira parte do nosso estudo desse sábado, 16 de 5 de 2020, de O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, Vida Espírita. E agora nós estamos na questão 262A. E a questão 262A é a seguinte: quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade. Ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como uma expiação? Então, imaginemos já espíritos que caminharam um pouco, como eu falei na questão anterior, já não são mais tão simples e ignorantes como nós, né? Já demos alguns passinhos. Escolhemos então o gênero das nossas provas, das nossas expiações? Bom, escolhemos sim, com orientação dos nossos protetores. Vamos imaginar, já adultos, mas nunca viajamos para o exterior. E nós vamos fazer uma viagem. Na verdade, não temos experiência com viagem, mas já sabemos conduzir a nossa própria vida. Trabalhamos, estudamos, mas a gente quer não correr muito risco nessa viagem que faremos. Então o que a gente faz? Procura alguém que já viajou, procura agência de turismo, procura informações hoje na internet para nos precavermos de possíveis riscos. Fazemos aquilo que somos orientados a fazer. E fazendo tudo isso, teremos uma viagem mais tranquila, ou pelo menos corremos menos riscos de termos problemas nessa viagem. Então, um exemplo bem típico é sobre bagagem, né? As pessoas que estão acostumadas a viajar falam, o que você põe na bagagem? É claro que tem as leis também, regras do que pode levar na bagagem de mão ou não. Mas as pessoas falam, na bagagem de mão você leva os seus documentos, passaporte, não vai despachar essas coisas, né? Também deixa ali uma troca de roupa, porque se sua mala extraviar, enfim. E se nós não tivermos essa orientação, podemos nos dar mal. E se nós tivermos e insistirmos em não cumprir aquilo que as pessoas nos orientaram, podemos nos dar mal. Assim é com cada um de nós que, quando somos teimosos, né, não aceitamos as orientações dos espíritos, corremos muitos riscos desnecessários. Poderíamos evitar esses riscos, mas a nossa teimosia, o nosso orgulho, né, não, eu sei, pode deixar que eu sei, e aí acabamos nos dando mal. A questão 263. O espírito faz a sua escolha imediatamente após a morte? Não. Quando nós desencarnamos, passamos por um período de perturbação. Às vezes acreditamos, dependendo da religião, que vamos dormir eternamente até o dia do juízo final. Enfim, temos crenças diferentes aqui. E de acordo com essas crenças, a primeira coisa que nos acontece no mundo espiritual às vezes tem a ver com elas. Então nem estamos pensando em reencarnação. Passado um tempo, tomada consciência da vida espiritual, vivendo um tempo lá, porque disse mais ou menos, isso não é uma regra, tá? Que ficamos 2 vezes na erraticidade o tempo que ficamos aqui em média. Então, se ficamos 80 anos aqui, às vezes ficamos 160 lá, mas é claro que toda regra tem exceção. Tem espíritos que reencarnam um ano, 2 depois de desencarnado, e outro demora 5 séculos para reencarnar. Mas tomando uma média aí, 2 vezes lá. Então, depois de muito tempo lá, aí sim nós passamos a planejar a nossa nova reencarnação, a receber orientações, e só então aí é que vamos pensar nesse assunto. No primeiro momento, estamos mais preocupados ainda com a vida anterior, né? Com a encarnação que acabamos de deixar, com as pessoas que ainda estão encarnadas. Só depois é que vamos nos preocupar com a próxima existência terrena. Questão 264. O que orienta o espírito na escolha das provas? Bom, ele é orientado pela sua razão, ele é orientado pelos bons espíritos, ele é orientado pelas experiências alheias. O que nos orienta quando queremos, mais uma vez dando o mesmo exemplo, passar num concurso?
aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós vimos que o outro fez e deu certo, aquilo que nós vimos que o outro fez e não deu certo. Então, o que nos orienta são as nossas necessidades. Por que eu quero, inclusive, passar naquele concurso? Pelas minhas necessidades. Então, o Espírito, diante disso, eu estou usando essa expressão concurso, vestibular, prova, porque é uma prova, né? Então, por que eu escolho essa prova? Porque eu preciso. Então, vou escolher. Mas vai ser difícil. Mas vou me preparar para ela. Porque se é difícil, mas é a minha necessidade, eu vou me preparar para ela. Então, o espírito é orientado pela sua própria razão e pelos bons espíritos que sempre nos acompanham. A questão 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, aos que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais? Claro que sim. Nós escolhemos, aqui no mundo encarnado, nós não percebemos que as pessoas fazem escolhas, nós fazemos escolhas equivocadas. Às vezes optamos por um caminho das drogas, e aqui vai um alerta muito grande. Não são só drogas ilícitas, né? Drogas lícitas, como a bebida alcoólica, como o cigarro, como remédios, que são drogas, tudo isso. Às vezes nos tornamos dependentes. Poderíamos optar por outro caminho, mas sentimos prazer, ou pelo menos isso nos alivia a dor, e aí nós optamos por esses caminhos. Então o espírito no mundo espiritual mesmo, com uma visão ampliada, ele faz escolhas equivocadas. Ele fala, não, mas eu vou para superar. Na verdade, ele quer para aproveitar. Os bons espíritos falam, então você tente, mas não é a melhor orientação. E com certeza, nesses casos, a probabilidade de falência nessa prova é muito grande. Quem sabe, um fato acontece, temos o livre-arbítrio e podemos dar a volta por cima e aproveitarmos bem. Às vezes coisas, me permita, exemplos pessoais sempre são chatos, mas quando o meu filho mais velho foi estudar fora, ele ficou 2 anos morando num apartamento, depois ele optou por morar numa república. Eu e a mãe dele éramos contra a ideia. Conversamos entre nós, conversamos com ele e falamos, olha, não vai ser bom, morar na república tem isso de problemas. Mas ele insistiu e nós acabamos concordando. Nós tínhamos razão, como espíritos orientadores dele, de fato esses perigos todos que nós tínhamos alertado aconteceram. O gasto de energia com uma série de coisas que ele passou a ter foi fato, mas nós não tínhamos uma percepção. Ele aprendeu e cresceu muito com aquelas experiências. Então, depois, ele ficou 2 anos na República, depois foi para uma experiência no exterior, mas esses 2 anos que viveu na República, ele cresceu em uma série de itens que nós não éramos capazes de perceber que poderia acontecer. Nós estávamos vendo os perigos e não estávamos vendo as oportunidades. De fato, os perigos existiam, mas as oportunidades, hoje, olhando, a gente fala, poxa, foi bom, ele cresceu, ele aprendeu por escolhas dele, que fez com que aquela experiência perigosa se tornasse uma experiência útil. A última questão da aula de hoje é a 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Bom, parece do nosso ponto de vista aqui encarnado. Quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente fala, não dá a prova mais difícil porque eu preciso dar uma acelerada aí no meu progresso. Já estou patinando há várias encarnações. Quero ver se nessa encarnação eu assumo algumas responsabilidades. Uma brincadeira que a gente faz, fala assim, eu quero ver se eu sou espírita, sou médium, sou dirigente palestrante espírita, professor, para ver se esses desafios me fazem progredir, porque estou muito devagar aí nesse progresso. Então, algumas provações nos impulsionam sim ao progresso mais rápido.
resgate, até coletivo também, no sentido de que nós prejudicamos um número grande de pessoas e algumas profissões podem nos dar a oportunidade de ajudarmos um número grande de pessoas, assim como a própria mediunidade, algumas tarefas na ciência, nas artes, nas religiões, que atingem um número maior de pessoas, na política. Quando bem sucedido, todos esses desafios podem impulsionar o nosso progresso. Um abraço, nos encontramos no próximo estudo.